finalmente a gente vai começar o nosso 2017. Vai começar o nosso Panda Clássico. Nosso Panda É, meu 2017 já começou, Hashtag on. Ha! Solta Can You Hear the People Sing aí, pô. Do you hear the people singing the song of angry man? It is the music of the beat. Esse é o Panda Clássicos 1. Isso. O Panda Clássicos 2 vai ser em junho, a gente vai ler Lolita. Então teve uma galera aí que reclamou que a gente avisou Lolita, um pouco acima da hora. Tudo bem, justo. Tá ao contrário. Posso? Teve um pessoal que reclamou aí que a gente avisou em cima da hora Os Miseráveis, tudo bem, minha culpa. Então, em junho a gente vai falar sobre Lolita e daí depois a gente fala o próximo passo. Mês que vem, que esse é o nosso projeto Panda Clássicos. A gente também agora criou um projeto sci-fi, que em março, começa em março, a gente vai ler Admirável Mundo Novo do Huxley. Ok? Só pra te deixar aí antenada. E aí a gente vai contar os outros livros. Daí a gente vai falando, porque, né? Voltando. Como esse livro, que inclusive eu comento, eu falo dele na tag Calhamaços, é um dos livros que mais li em toda a minha vida, porque li e reli várias vezes, tem diversas versões na minha casa, eu fiquei com a parte acadêmica nesse vídeo. É, e ela vai mediar a gente aqui. Vou mediar o debate. Foi nossa primeira leitura e vou te contar, maravilhosa. Muito bom. Entrou nos favoritos da vida, com certeza. A Tatiana tinha total razão. Eu li nessa edição aqui da falecida Kozak Naif e é ótima, porque super dá pra ler, não pesa a mão. Esse livro Mas eu acho lindo. Tô super interrompendo, tô mesmo. Mas é porque como ela tá nesse momento de mostrar o livro, porque tem os facsímiles do Victor Hugo. É, eu percebi que a capa é isso, né? Porque ele riscava, então... É difícil começar falando sobre a história dos Miseráveis, porque a gente não vai ter aqui um protagonista. Tata vai falar disso depois, ou pode falar agora também. Mas a gente pode dizer que o herói da nossa história é o Jean Valjean, né? O herói é o Jean Valjean. Mas qual é a questão que o próprio, ó, não pira que aqui o trabalho ele foi... Aqui o trabalho foi... Ele foi completo. Isso. O próprio Mário Vargas Llosa, que tem um livro, ele tem uma série de conferências que ele deu em Lima, em uma universidade em Lima. Muito bom. Sobre Os Miseráveis, eu acho que tem um título lindo. E foi prêmio, ó. Prêmio Nobel! Não, eu tenho que quebrar o clima, desculpa. A Tentação do Impossível, o nome do livro, é uma puta leitura. Bom mesmo. Que ele fala que o protagonista do livro é o narrador. Por quê? Porque Os Miseráveis ele é um épico. Só que, qual é uma das grandes características do épico? O narrador, ele é onisciente. O narrador dos Miseráveis, ele é tudo menos onisciente. Ele dá o exemplo de uma cena. Ele é o melhor, ele é um personagem. E ele fala assim: não vamos entrar no quarto de Cosette, mas já entrou, já tá lá. Aqui. E ele é mentiroso, né? E eu acho sensacional eu adoro. Que é um exemplo que o Vargas Llosa tá, quando ele encontra a Cosette pequenininha, ele tem que pular um muro de um convento, e o narrador fala assim: como Jean Valjean, o mão da porra, pulou esse muro? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas isso não é importante. É legal quando ele retorna aos personagens. Você tá no final, daí ele lembra ele. Se você tá lendo com atenção esse livro, você lembra que esse é o cara que tava lá não sei onde. Cara, isso é muito maneiro. Tipo, ele conversa com você, é muito bom. E aí o Jean Valjean, no começo, ele veio das galés, né? Fazia trabalho forçado, ele é um ex-forçado. Ele foi liberado depois de quantos anos? 19 anos. Na verdade, ele foi condenado a 5 anos por roubar um pão, só que como ele sempre tentava fugir, a pena dele foi aumentando. E daí, como ele recebe uma folha amarela, falando que ele é um ex-forçado, um passaporte amarelo, ele não consegue nem se instalar em algum lugar, assim, pra dormir quando ele é liberado. É muito legal. E assim, aí ele fala, não, eu tenho dinheiro. E as pessoas olham pra ele, não, você é o Jean Valjean. Não tem comida, mas eu tô vendo, mas já tá reservado. Mas eu durmo aqui, não tem cama, mas eu durmo no chão, não tem chão. E ele acaba caindo na casa Na casa não, né? É que ele dorme, ele dá uma encostada na paróquia, né? Aí a moça... e é uma das coisas tem uma moça que fala pra ele. Que o Vargas Llosa fala. Como chega lá e fala, são várias coincidências, né? Que na verdade ele fala isso. Daí chega a mulher falando, já foi naquele bispo ali? Aí ele vai lá no bispo. E esse bispo, gente, pra mim ele é o melhor personagem do livro, assim, disparado. Ele é engraçado e você quer ser ele. Porque ele tem um justo, né? E aí um justo, é o primeiro capítulo, acho que se chama Um Justo.
ele vai fazer referência ao bispo. Só que na verdade esse arquétipo que a Tata vai falar depois, ele vai passando pro Jean Valjean, porque o Jean Valjean, ele recebe a comida do bispo, dorme lá e daí ele rouba a prataria. Não, e essa pra mim é a melhor cena do A melhor inteiro. cena. Guardas batem lá na porta do bispo. Aí esse aqui roubou essa prataria. O bispo fala, não roubou não, eu dei. Ainda falta esse castiçal Por que você não aqui. levou o castiçal, gente? Você precisa do castiçal, ficou muito bom, cara. É, aí tem uma outra cena que ele rouba um garoto. E aí logo depois ele percebe, putz, é isso, o bispo queria que me passou, né, a mensagem. Não fala dessa forma, tá, gente? Mas o bispo passa a mensagem da justiça, de ser justo, blá 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 blá. E daí ele começa a mudar a maneira como ele age na história, e ele vira um super justo e vai lá pra aquela... Como é que é o nome daquela cidade? Sumer. E daí ele troca de nome, ele vira uma pessoa muito importante, com Madeline. Harry, Eu quero dizer sabe? que eu demorei nesse gancho aí, Você não entendeu que o Jean Valjean é demorei, a ó. Madeline. Teve uma... Ele é uma pessoa preocupada com aquela região. Ele vai criar um novo método, ele explica lá. E aí ele consegue fomentar a economia daquele lugar. Quem trabalha em uma das fábricas lá que ele tem? Fantine. Sabe o que eu fiquei pensando? Que eu te falei do negócio dos nomes, que eu fiquei pensando, falei pra Tata, como esse cara deve ter influenciado na vida das pessoas. Assim, falou. E daí eu fiquei pensando, gente, toda vez que aparecia Fantine, eu pensava em a Sererê. Porque a moça da rua se chama Fantine. Será que é homenagem à mãe dela, Leu? Exatamente. Aí vai ter a Fantine, que ela tem uma mãe da filha chamada Cosette. Cosette. E aí o Jean Valjean encontra ela quando ela tá com o Javert, que é o nosso policial, né, digamos assim. Gladiador. Que vai correr atrás do Jean Valjean o livro todo. Ela era da fábrica, e aí ela teme a Cosette. Como ela é uma pessoa que vive sozinha, sem marido, ela deixa com os Thénardier. Deus me livre. E ela tem que mandar dinheiro pro Thénardier. Ah. E aí ela vai ficando, perde os dentes, perde cabelo, vira prostituta, e aí que ela encontra o Jean Valjean. Então aqui a gente já tem Javert, Jean Valjean, Cosette. Mas Fantine. antes disso ela canta A Dream Dream. Não, No Deus me musical. livre, ela não canta, não. Ah, ela tem outra parte. Cosette depois vai se apaixonar por Marius. Ah, é bonitinho Marius. quando ele se apaixona. Marius é o único personagem humano dos Miseráveis. Guarda essa informação. Cara, isso aqui é hilário, não é difícil de ler, é muito engraçado, algumas diálogos partes são são muito maravilhosos. engraçadas. O narrador que a Tata vai falar, ele é muito legal, assim, você gosta dele de verdade, sabe? O personagem do Narradora é a bispo tua vizinha fofoqueira. é Gavroche, Gavroche é top. que é o menino de rua, que na verdade é irmão Coisete. do Coisete. Ô seu Coisa, entrega um negócio pra Coisete. Cara, que foi muito bom. Gavroche mora no meu coração. Eu fui pesquisar umas coisas sobre a tradução do livro e tem umas coisas bem interessantes, assim, o Vitor Hugo, enfim, era um rapaz, né? Um senhorzinho. Não, né? não era um rapaz. Ele era um senhorzinho fofo já. E daí ele tinha umas curiosidades assim, ó, pra escrever, ele pedia pros criados dele esconderem toda a roupa Ah, isso é dele. muito bom. Fala Pra ele não ter como sair de casa. Ele só usava uma manta. É, divo, né? E daí ele era, quando ele publicou Os Miseráveis quando ele estava exilado em Bruxelas, e ele fez um acordo com a editora que ele ia publicar Isso é muito legal. simultaneamente em 8 capitais. 3 de abril de 1882. E ele demorou uns 20 anos pra escrever esse livro. É, o livro hoje tem 155 anos de publicação. E daí as capitais eram Bruxelas, Paris, Londres, Rio de Janeiro, Roterdã, que eu fui descobrir ontem que é a capital. É a capital da É a Holanda, capital não é política da Amsterdã. Holanda, e Amsterdã é a capital do coffee shop. É sério. Paris, Bruxelas, Budapeste, Milão, Roterdã, Varsóvia e Rio de Janeiro. Você E daí- vê que Rio, essa é a nossa mania Eu achei de... fofo, tá? Essa é a nossa mania de vira-lata. A gente tá aqui, Porra. no século XIX. No século A gente XIX. não era nem república ainda. Não né? tem Nova York aqui? Não tem Nova Não York tem Nova aqui. York. Mas Ele fechou com uma editora que ia publicar simultaneamente dia 3 de abril nessas cidades. Daí, porque naquela época era muito comum você publicar as traduções de pedaços dos livros nos jornais, no mundo inteiro. E daí ele não queria que isso acontecesse, ele não queria Os Miseráveis fracionado. E daí ele fechou um contrato dizendo que não, por isso que ele ia publicar dessa maneira simultânea. Só que sempre tem um brasileirinho atento, né? E esse contrato não Brasil valia para não é obras para amadores. traduzidas. não Você é para amadores. e daí um cara comprou uns direitos pro Jornal do Comércio aqui no Rio de Janeiro e ele publicou alguns pedaços claro que não foi a obra inteira. Mas no Brasil, Os Miseráveis começou a ser lido 24 dias antes da publicação Isso do livro é chique. inteiro. Eu achei isso E chique. dizem, porque as traduções não eram assinadas, mas dizem que era a tradução de José Justiniano da Rocha, que é um cara bem importante aí do século XIX,
E a coisa mais curiosa é traduzida por um brasileiro e nessa edição simultânea ela foi traduzida por um português. Lisboa nem tá Lisboa não tá na lista, e daí foi traduzida por um português. E acho que mais de 20 anos depois é que ela teve essa tradução do português brasileiro, assim. E é uma das obras, Miseráveis é uma das obras mais adaptadas do mundo inteiro. Tem mais de 50 adaptações. Tem muitos filmes. A gente tá falando musical, mas tem vários outros. É também uma das obras mais estudadas, sim, né, no mundo inteiro. Bom, e o musical, tem um musical, né, que vai estrear agora. Na verdade já teve essa montagem e ele vai voltar. E a gente tá torcendo pra vir pro Rio, de repente. Exatamente. A gente podia ganhar. E eu acho legal, que eu não sei onde eu li, talvez tenha sido aqui, que falam, mas Vitor Hugo faz um livro menor, alguma coisa assim. Ele fala que os livros menores, eles só, se fosse um livro menor, iria durar 12 meses. O livro grande dura 12 anos. Ele errou ali por muitos anos. Assim, por uns 133 anos. No vídeo de Natal, mas a Tata falou que no enterro dele, né? O enterro dele foi super icônico. Ele foi o primeiro escritor a ser enterrado lá no Panteão. Porque as putas ficaram. As prostitutas ficaram de luto. Você vê o poder da pessoa, né? As prostitutas de Paris Procura fizeram... no Google as fotos de funeral Vitor Hugo. É muita coisa. As prostitutas de Paris fizeram um dia de luto. Sim, ele morreu no final do século e nasceu no começo. Por isso que ele é chamado Homem do Século. Pra você ver, né? Cada um tem a homenagem que merece. Ai, gente, quem vai fazer luto quando eu morrer? Eu vou. A gente vai. A gente vai fazer uma procissão de gatos. Ah, que delícia. Queria até morrer. Pô, mas aí você tá pressupondo que ela vai morrer antes da gente, né? Não. Eu vou morrer antes, todo mundo vai morrer antes de mim, gente. Só pra me fuder e ficar com saudade. Sensacional. Vamos lá, vai. Vitor Hugo, querido. Garoto. O Vitor Hugo, ele nasceu em 1802 e ele morreu em 1885. Puta merda. Querida, vaso ruim não quebra. E assim, eu vou falar algumas coisas porque a maior parte das pessoas, a gente até uma vez assistiu um vídeo sobre isso, acha que Miseráveis tá falando da Revolução Francesa. Não. Tá falando da Revolução Francesa? Tá sim, mas ele não começa, ele começa bem depois da Revolução Francesa. O próprio Vitor Hugo não esteve presente na Revolução Francesa, que foi em 1789. Curiosamente, o pai dele serviu nos exércitos de Napoleão. Porque tem uma afinidade com a história do Marius, né? Mas ele era meio contra, meio não, né? Ele era meio rato do Napoleão, né? Tipo, por isso que ele era exilado, né? No caso do terceiro. Não, sabe o que eu descobri? Que na verdade ele era meio assim. O que a gente tá falando é o Napoleão I. O livro mesmo, ele começa no fim das guerras napoleônicas, que é na Batalha de Waterloo, que é em 1815, na Bélgica. Que essa eu acho a parte mais chata do livro. É chato. Mas é engraçado. Aconteceu alguma coisa na Bélgica, né? Olha que loucura. Que é o fim do governo dos 100 dias e é o exílio, e começa o exílio de Napoleão. E em falar em exílio, como a Nina já falou, o Vitor Hugo, ele, por conta da oposição dele a Napoleão III, porque assim, gente, só até a publicação dos Miseráveis já tinha tido uma república, um império, uma revolução. A França, do final do século XVIII ao início do século, até o fim do século XIX, é uma bagunça. Mas é uma bagunça que, assim, eu não culpo as pessoas por acharem que é a Revolução Francesa. Porque, cara, todo mundo fala Revolução Francesa e joga no mesmo saco porque é foda. Você vê todas as fases. É isso, eu estou lendo. Pessoa, 2 anos de formada lendo aqui essa merda. Mas com o Vitor Hugo a gente entende um pouquinho melhor. Se você tá no livro e você estuda... Isso é. Por isso que eu tô falando justamente. Acho que pode explicar muita coisa e acho que pode melhorar a sua experiência. Não é que a narrativa é aquilo. Eu tô falando assim, você entende a cronologia. Você entende a cronologia, você entende onde ele tá e você entende por que as demandas que ele coloca no livro são aquelas demandas. E ele ficou exilado, ele viveu exilado na ilha de Jersey, em Guernsey e Bruxelas. O livro foi escrito durante esse tempo de exílio, em todos esses lugares. Ele foi publicado quando ele estava em Bruxelas, mas ele foi escrito durante todos esses anos. Eu, quando fui pra Bruxelas, comprei Ela comprou pra mim. Um quadrinho dos Miseráveis. Ah, que lindo! Ele se opunha ao Napoleão III porque, enfim, ele era um republicano. Ele era muitas coisas. A única coisa... Mas assim, a única convicção política dele que nunca mudou ao longo do tempo foi a convicção acerca da pena de morte. Ele era absolutamente contra a pena de morte. Ele achava a maior das crueldades. Tem uma cena muito legal, deixa eu só falar isso, porque eu achei essa cena muito boa no livro, que ele fala que diante de uma guilhotina você não tem como não emitir uma opinião sobre aquilo. Eu achei essa parte muito boa do livro. Mas, ao contrário da crença popular, ele era um liberal. Ele não era da esquerda, ele era um liberal. Inclusive, Marx, no 18 de Brumário,
Pá, ele chama o Napoleão de Napoleão Le Petit, né, o Napoleão Pequeno, ele chama o Victor Hugo de Napoleão Le Petit. E ele descasca loucamente o Victor Hugo e os Miseráveis. Não deu, Marx. Não deu, porque as pessoas lêem mais Victor Hugo. A gente vai ler Victor Hugo, não vai ler Marx. Mentira, a gente vai ler Marx, mas a gente vai ler Victor Hugo. E ele só volta pra Paris em 1870, que é lá pro final da Franco-Prussiana. Que, enfim, teve uma guerra entre França e Prússia, que na época era Prússia, ainda não era o Império Germânico, era Prússia, ainda não era unificado. E ele volta já no finalzinho desse conflito, por quê? Porque o Napoleão III ele teve que pedir arrego. Porque ele falou tava perdendo a guerra, ele falou, tá bom, eu saio daqui, mas se você tirar essa porra dessa comuna aqui daqui, você debela essa comuna, você pode ficar com o que você quiser, eu vou me embora. E aí ele volta, porque enfim, o exército prussiano debelou a comuna, foi a última comuna de Paris, em 1871, ele volta e ele é saudado pelas ruas da França. O Victor Hugo, ele foi um mito em vida. E ele tinha consciência disso. E ele sabia que ele era o Victor Hugo. Assim, ele sabia, ele tinha plena consciência de que ele era o Victor Hugo, que ele era um mito em vida. E ele, assim, chega a ser, eu tenho mais vontade de saber da vida dele porque chega a ser hilário. Ele era hilário. Ele tem cara de ser fanfarrão. Ele era fanfarrão. Mas ele era escondido, que ele escrevia os negócios das prostitutas, tudo, contabilidade, em quê? Em espanhol. Exatamente, Ele escrevia em espanhol, ele fazia um livrinho, porque a gente sabe dessas coisas das prostitutas, porque enfim, os dias de luta das prostitutas de Paris é uma coisa que todo mundo nota. Claro. Mas da vida sexual do Victor Hugo, paga, a gente sabe, porque ele tinha uma obsessão de calcular os gastos dele. Então, ele anotava cada um. Inclusive, ele tinha uma tabela de preços de cada coisa. Tipo, só peito. Só peito, só ficou peladinha, só fez assim, só fez assado. Fez um Excel. Ele fez um Excel de prostituição. Vitor Bujo. Vitor Bujo. E o livro termina em 1832. 2 anos depois da Revolução de Julho. Tatiana vai explicar. Porque em 1789 teve a Revolução Francesa, aí teve todas aquelas fases da Revolução Francesa, e em 1795 que tem um golpe militar, que é um golpe de Estado, e aí é o fim da participação popular, e aí quando surge o Napoleão. Só que o Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo em 1815, e aí de 1814 até 1830 teve o quê? A restauração dos Bourbons. Tudo aquilo que você aprendeu na escola, as guerras napoleônicas, a restauração. Victor Hugo te diz. Victor Hugo te contou. E aí você teve a restauração dos Bourbons, que começa com Luís XVIII, que era o sobrinho do rei guilhotinado. E em 1830 a gente tem o quê? A Revolução de Julho. Foi uma revolução liberal. E a Marianne, que é o grande símbolo da Revolução Francesa, e é um dos quadros mais conhecidos do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. A Liberdade Guiando o Povo, na real... Eu acho que não tá com foco, não. Tá sim. Na real, não é sobre a Revolução Francesa. É sobre a Revolução de Julho, que foi uma dúvida que surgiu comigo dentro do meu coração quando Carolina foi postar uma foto. E aí o Mário Vargas Llosa te explicou. Me contou. E aí, com a Revolução de Julho, um novo monarca ascende. Então, era o Carlos X, e aí um novo monarca, o Luís Felipe, o rei burguês, ascende, que é a monarquia de Julho, que vai até 1848. Só que, nessa época aí, 1830, começam a pipocar as comunas, que é o evento narrado, é o evento catártico, né, narrado no livro. E a de 32 é uma menor, mas que vem na onda, entendeu? Ou seja, você aprende literatura e aprende história. Em 1848 a gente teve outra, que também foi o mesmo ano. Foi bem maior. Que é a da Primavera dos Povos. E em 1871 a gente teve a última e derradeira debelada pelo exército franco-prussiano, que é quando também eles arrastam a Alsácia-Lorena junto com eles. Gente do céu, nunca me esqueço dessa desgraça, essa Alsácia-Lorena. Porque dá merda, daqui a pouco vai ter a guerra. Por que fizeram isso, gente? Deixa a Alsácia. O Victor Hugo tinha tanta consciência do que ele era, que ele aproveitou todo esse século que ele tava... que a obra dele é permeada por isso. Assim, ele tem muita consciência de que ele tá pra falar isso dos é genial, né? Vamos combinar que isso é genial. Não, foi genial. Os Miseráveis é um livro absolutamente genial na sua gênese.
Ele é absolutamente inovador. Eu não sei absolutamente porra nenhuma de romantismo. Isso aí a gente deixa pra Marina explicar, porque eu não sei romantismo. Não vou me meter a besta de falar. E essa história do narrador não ser onisciente é um dos maiores plot twists. E ele interrompe toda hora. E aí, como o Jean Valjean vai trocando de nome, ele omite aquela parte. Muito bom, isso é muito bom. O homem estava lá. E depois ele fala, como vocês já notaram? O homem é Jean Valjean. E é curioso porque ele fala que Flaubert já tinha escrito Madame Bovary, que na verdade você tem total controle do narrador, ele já tem uma consciência do narrador, e o Victor Hugo faz depois, mas ele continua ainda, tipo, não entra na galera do Flaubert. Eu achei isso muito legal. O narrador, se a gente parar pra pensar nessa história do homem do século, faz muito sentido. Ele fala que o narrador, ele é um simulacro. Ele é um simulacro pro Victor Hugo. E se o Victor Hugo decidiu narrar a história do século dele, isso faz muito sentido. Faz absoluto sentido. Por que isso, gente? O narrador de um épico, ele é onisciente. O que isso significa? Ele sabe do início ao fim da história. Ele não sabe enquanto ele está contando, não está descobrindo enquanto ele está contando. Ele sabe do momento em que ele começa a contar ao tipo último Homero, ponto. Né? Exatamente. E ele tem uma puta aproximação no sentido de que os personagens, tirando Marius, eles são semideuses. É a tentação do impossível, porque são modelos de comportamento humano e não o comportamento humano. Quando ele fala semideuses, e outra coisa que ele fala aqui, que ele fala, esses personagens são como os personagens da epopeia de Homero, são semideuses e eles almejam o impossível. Mas um outro fato, uma outra coisa que ele falou, uma outra coisa que me faz lembrar dos Miseráveis com relação ao que ele falou, é que o herói da epopeia, ele não é um indivíduo. O herói da epopeia, ele é a coletividade. E de uma certa maneira, o Jean Valjean, ele é um indivíduo, mas ao mesmo tempo ele também é a coletividade. Porque ele é o povo que sofre. Ele é o povo que é oprimido em determinado ponto. E mesmo quando ele se liberta, ele não se liberta plenamente. Então eu acho, assim como sempre perseguido, né? Assim como todos os outros, exatamente, assim perseguido. Como todos os outros personagens, por exemplo, o Thénardier mesmo, ele é os bandidos. Ele representa aquela comunidade. O Fantine, né? As mães sem pai, pobre, que não... O Gavroche, o menino de rua. Mas eu acho que daí ele não é arquétipo real, né? Eu acho que esse é o grande choque, eu acho. Não sei, posso falar besteira, mas eu acho. Não é tipo, sei lá, o Enéas que volta pra casa depois da guerra de... Não, é tipo... Porque ele é maravilhoso, entendeu? As deusas se apaixonam por ele. Não, é tipo... É real, é a mulher que tem que vender o dente pra sustentar uma filha que tá sendo extorquida, né? Sim, mas ao mesmo tempo, o Jean Valjean, ele é absolutamente surreal. Não, ele é. É isso, tanto que assim, ele não tem nenhum... Ele nem aprende, ele aprende rapidamente a ser justo, tem uma passagem lá rápida, não tem uma jornada que ele vai aprendendo. Mas ele a partir daquele ponto, ele é assim. Até os feitos dele mesmo, se você parar pra pensar que ele escalou aquele muro com a Cosette... Ou que ele, na realidade, ele fez a conta que quando ele traz uma Rios... Quando ele tira o Marius dos esgotos de Paris, ele já teria 65 anos. É um livro que tem todas as nuances necessárias, não é forçado, sabe? É uma coisa muito tranquila, muito natural. Agora, tem uma coisa que eu acho que o Vargas Llosa, ele leu muito mal nos Miseráveis. Ele fala que é um livro de destinos inexoráveis. O que ele não entendeu aqui, e isso é um olhar muito contemporâneo dele, é que o Victor Hugo, ele tá no final do século XIX. Ele tá, assim, um pouquinho depois da metade do século XIX, quando ele tá escrevendo isso. Gente, o mito do progresso, ele tá bombando. Aquela coisa teleológica, a história, ela tem um início, um meio, um fim, é um rumo. O destino realmente é inexorável nessa época. A fatalidade, ela é algo pronto pra acontecer, porque você não escapa do seu destino, porque o destino em si é inexorável. Então eu acho que isso é uma coisa, a única coisa que eu acho que pecou nesse livro, que ele não deu bem. Mas é isso, gente, não leio história, dá nisso. Porque século XIX, gente, o mito do progresso era assim...
era algo do qual você não escapava. Todo livro que você pega do século XIX ele tem um destino inexorável. É uma coisa que tá presente, é da mentalidade da época. E a última coisa que eu vou falar aqui, ela não é acadêmica. Não é mesmo. É acerca da minha experiência com Os Miseráveis. Eu fico brincando que eu tô há 7 anos mandando elas lerem, mas eu tô há anos e a minha vida inteira pedindo pra todo mundo ler. Eu me identifiquei muito com o Mário Vargas Llosa quando ele fala aqui que ele começou a ler o livro aos 13 anos. A primeira vez que eu li Os Miseráveis foi aos 13 anos. E eu acho que é uma releitura que as pessoas têm que fazer ao longo da vida. Eu acho que esse livro é pra reler mesmo. Porque a cada vez que você lê, você pega uma coisa nova, você pega uma nuance nova. É um livro que, se o Benjamin fala que o épico ele é o oceano, esse livro ele faz valer essa afirmação, porque ele é um mundo. Ele é um mundo de pessoas, de coisas, de coloridos. Vamos falar de Victor Hugo. Vamos falar mais de Victor Hugo, porque... E eu queria terminar aqui lendo o último parágrafo do livro do Mário Vargas Llosa, que eu acho que ele resume muito bem qual é o espírito dos Miseráveis. Não há como demonstrar que Os Miseráveis tenha feito a humanidade avançar 1 milímetro na direção desse reino de justiça, liberdade e paz, rumo ao qual, segundo a visão utópica de Victor Hugo, se encaminha a humanidade. Mas não há a menor dúvida, tampouco, de que Os Miseráveis é uma das obras na história da literatura que mais fizeram homens e mulheres de todas as línguas e culturas desejar um mundo mais justo, mais racional e mais belo do que aquele em que viviam. A menor das conclusões a extrair disso é que, se a história humana avança e a palavra progresso tem sentido, e a civilização não é um mero simulacro retórico, e sim uma realidade que está fazendo a barbárie retroceder, algo do ímpeto que possibilitou tudo isso deve ter vindo, e continua a vir, da nostalgia e do entusiasmo contagiados dos leitores pelas gestas de Jean Valjean, Monsieur Bienvenu, de Fantine, Cosette, Marius, Javert e de todos os que os seguem na sua viagem em busca do impossível. Então a gente termina aí esse vídeo lindo dos Miseráveis. A gente tá em todas as redes sociais, podem comentar lá. Com certeza. Pode chamar a gente no chat do Facebook pela nossa página. página. A gente é super afim. Pode comentar no Instagram, comenta aqui, por favor. Dá e o a seu gente vai like. deixar um link dos Miseráveis na Amazon, se vocês tiverem a fim de adquirir o livro, e-book. A gente vai deixar o link, você não paga absolutamente nada a mais por isso e ajuda um pouquinho o nosso canal pra gente se manter aqui. E você... Tá? Tá. E daí, em junho, a gente vai ler Lolita e em março a gente vai ler Admirável Mundo Novo, tá? Tá bom? Então, até Beijo. semana que vem. Beijo!